Your title here, your title here. O conteúdo desse vídeo é fundamentado no budismo. Apesar de todos termos vivido e morrido através de inumeráveis renascimentos, nenhum de nós se lembra da experiência da morte. Não sabemos o que a morte realmente é. De acordo com os sutras, quando morremos ainda estamos totalmente conscientes de tudo o que está à nossa volta. Podemos ouvir a voz calma do médico ou os lamentos da nossa família. Podemos ainda ver pessoas se juntando ao redor de nosso corpo que agora está sem batidas de coração e respiração. Podemos nos preocupar com as várias coisas que necessitam ainda ser completadas. Podemos sentir a nós mesmos nos movendo entre nossa família e amigos, querendo dizer a eles o que deveriam fazer. Mas, todos estão cheios de tristeza e ninguém pode nos ver ou escutar. No Reader's Digest, saiu uma vez um artigo sobre a experiência de quase morte de um homem. Um dia, enquanto dirigia, ele sofreu um grave acidente, o carro ficou completamente destruído, e ele morreu na hora. Quando a ambulância, os médicos, a polícia e sua família chegaram ao local, sua consciência já havia deixado seu corpo e ele se sentiu flutuando no ar. Podia ouvir um rumor, um grupo de pessoas discutindo sobre como o acidente ocorrera. Então ele foi até o oficial de polícia e tentou lhe contar o que de fato aconteceu. Mas o oficial não podia nem vê-lo nem escutá-lo. A essa altura, ele só tinha sua consciência e já não tinha mais a posse de seu corpo. Finalmente ele tomou consciência de que estava flutuando fora do seu corpo, vendo seu próprio corpo como um observador. Em seguida, se encontrou passando, numa velocidade incrível, através de um túnel longo, escuro e estreito. Uma outra pessoa também relatou sua experiência de quase morte após sofrer um ferimento grave na cabeça e ser trazida de volta de seu leito de morte. Ela conta: lembro que minha cabeça fez um boom e perdi a consciência. Depois, senti apenas uma sensação de estar aquecido, confortável e em paz. Isto porque no momento que nossa consciência deixa o corpo, ela não mais está confinada e pode sentir um nível de conforto e serenidade que não teria experimentado antes. Uma outra pessoa também disse o mesmo de sua experiência de quase morte. Quando estava morrendo, tive uma sensação extremamente boa e pacificadora. Outro homem descreveu sua experiência dessa maneira: senti que estava leve como uma pluma. Eu voava livremente em direção a um mundo de luminosidade. A morte pode não ser tão amedrontadora e horrível como nós imaginávamos. Nos sutras está escrito que nossa vida nesse mundo é incômoda e desajeitada, não diferente da situação de uma tartaruga curvada sob o peso de sua carapaça. Quando morremos, podemos nos livrar desse peso e transformar uma existência que estava confinada pelos limites do corpo físico. Porém, quando estamos diante da morte, a maioria de nós ainda tenta se apegar às 7 emoções mundanas e aos 6 desejos sensuais. Ainda não conseguimos nos desprender de nossos filhos, filhas, netos ou de nossos bens. Não queremos morrer e não aceitamos a morte graciosamente. Pensamos na morte como uma experiência dolorosa, como quando se rasga o casco de uma tartaruga viva. O budismo não compartilha dessa visão da morte. O budismo nos ensina que quando morremos, nos libertamos desse corpo e nos sentimos extremamente à vontade e livres. É como se tirássemos das costas um grande peso. Como isto é leve e livre! Independente de sermos espertos ou ledos, bons ou maus, todos nós temos de encarar a morte. A morte não é uma questão de se, mas uma questão de quando e de como. Até mesmo um imperador poderoso como Qin, que unificou a China, tornando-se o seu primeiro imperador, não conseguiu encontrar uma maneira de prolongar sua vida. O lendário Pen Tsu pode ter vivido até 800 anos, mas cosmologicamente sua vida foi curta como a de um inseto, que vive apenas do alvorecer ao anoitecer. Todos os seres que vivem, devem, sem exceção, também morrer. A diferença só reside nas circunstâncias da morte. Os sutras dividem as circunstâncias da morte em 5 categorias, as quais iremos ver nos próximos vídeos.